Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, a nossa convidada da Live 1, a psicóloga e artista Cristina Montenegro, ela comentou que o homem ainda não existe como um personagem social. Todas essas articulações das últimas décadas em torno das masculinidades ainda não podem ser consideradas um movimento, como o movimento feminista se constituiu. Eu queria saber por que, que ainda não pode ser considerado um movimento e, no Brasil, se existem alguns fatos que marcaram a nossa trajetória nesses últimos anos, décadas, em torno desse assunto, como os grupos de estudos, os coletivos, etc. Quando a gente está falando o homem ainda não se constituiu como um ser social, eu acho que se constituiu. Porque a história da humanidade se dá a partir do homem, porque o homem é o princípio. Ele é aquele que vai determinar quais são as narrativas dadas e estipuladas para que ele exerça o poder. O homem vai fazer isso. E ele vai fazer como um movimento que eu chamo de patriarcado. Não vou chamar de masculinidade. Não vou chamar de masculinidade hegemônica. É o patriarcado que se apropriou do corpo de mulheres, de terras, de povos originários, para estipular, por exemplo, como é que ia exercer esse poder. Então, o patriarcado fez isso. Então, eu posso dizer assim, não existe um movimento de homens nesse sentido. Mas eu posso dizer também uma frase que a professora Carla Garcia fala, uma antropóloga da São Paulo, ela diz, se no século XIX o grande movimento, no século XIX, no século XX, foram as mulheres que lançaram e revolucionaram o movimento político em torno da equidade, no século XXI, serão os homens que farão por meio do movimento de masculinidades, sejam masculinidades em torno da equidade de gênero. Dito isto, eu posso dizer para você, há um movimento e não há. Do ponto de vista acadêmico, os homens já vêm sendo estudados há muito tempo, mas especialmente, do ponto de vista acadêmico no Brasil, nos anos 90, muito especialmente, muitos estudos a respeito dos homens e de masculinidades foram feitos. Qual é a questão? É que muitos desses estudos eles eram restritos à área da psicologia e à área da saúde pública. Eles não eram foco de atenção como sujeitos dados e constituídos pela cultura também, não só pela natureza, pelas ciências humanas. E as ciências humanas e sociais passaram a olhar este homem. E daí, quando você começa a perceber isso, você diz, bom, não há um movimento, mas já há um estudo que trate, por exemplo, das masculinidades, porque você já volta o seu olhar para saber, para confirmar uma coisa essencial, que é o fato de que o homem não é um sujeito ahistórico, ele é atravessado pelas estruturas. Então, a gente tem que separar aí de várias formas para dizer o seguinte, do ponto de vista da existência do homem, ele sempre existiu porque o patriarcado existe, o patriarcado criou um modelo de homem, que é o modelo de homem universal. Do ponto de vista de uma masculinidade contra-hegemônica, que tende a romper com esse padrão civilizatório, nós somos incipientes. A universidade começou a fazer isso e agora começou a se constituir o quê? Os grupos, os sujeitos políticos, os movimentos políticos. A demanda é que esses homens passem a se organizar em torno da equidade de gênero, para que as mulheres não sejam violentadas, para que eles rompam o pacto em torno do estupro sistemático que acontece contra as mulheres, para que as mulheres sejam inseridas no espaço público da política e a cota de 30% caia e elas têm o mesmo percentual de direitos que eles têm, porque quando você estipula 30% de cotas, você está reafirmando que há uma desigualdade de gênero. Por quê? Porque como elas foram sistematicamente excluídas, elas não foram educadas para esse espaço, evidentemente que quando você abre, vai acontecer o que? Elas vão falar, não sei se esse espaço é meu ou não é. Mas há movimentos que têm se organizado, e esse movimento que tem se organizado, de homens, vai constituir uma luta em torno da igualdade que a gente vai chamar de movimento. Mas eu não saberia dizer ainda se é possível vislumbrar um movimento de homens. O que eu posso dizer é que é um conjunto de homens que começa a observar a necessidade de se repensar em torno das disputas políticas, da equidade de gênero. Os homens estão se organizando, mas o número de violência doméstica não tem diminuído. Os homens estão se organizando, mas o número de estupros contra vulneráveis não tem diminuído. Os homens estão se organizando, mas travestis e transexuais continuam morrendo antes dos 35 anos. Homens negros continuam morrendo a cada 23 horas, especificamente jovens nas periferias. Ou seja, este movimento precisa acordar em torno do quê?
desses temas interseccionais, multidimensionais, para que a gente possa avançar na luta. E daí, como diz a antropóloga Carla Garcia, dizer que, de fato, é uma revolução quando os homens se deram